Bom dia, galera. Hoje eu estou gravando a nossa aula mais cedo, porque essa aula não será muito grande. Ela vai ser mais a conclusão da etapa servidores do REST DataWare para vocês. Então, hoje eu quero concluir com vocês essa parte de utilização, criação, debug. Então, hoje nós iremos falar do nosso servidor pronto, que eu mostrei para vocês ontem como criava um do zero com o Service Pooler. E aí essas opções aqui, elas já são do nosso servidor. Vou explicar o nosso servidor pronto para vocês poderem usar. Caso queiram criar um do zero, também vão saber o que vão precisar, porque aqui no servidor pronto tem todas as configurações. Vamos falar sobre o CGI, sobre o ISAP e como rodar esses servidores para debug. Vou falar um pouco do Lazarus também e a gente vai dar seguimento porque nas próximas aulas nós já vamos entrar na parte do client e nas coisas todas que era necessário vocês terem essa base justamente para quando vier as próximas aulas, a gente não ficar repetindo informação, sendo que essas aulas agora elas estão sendo bem completas e bem detalhadas para que ninguém perca o foco e que quando vocês precisarem, vocês vão poder pegar o REST DataWare e saber o que tem que fazer sem ter dificuldade. Quando tiver alguma dificuldade, sabem que consultando as aulas, vocês vão ter respondido as dúvidas de vocês. Então, para não ficar enchendo muita linguiça, igual a gente gosta de falar, uma aula bem direta hoje, eu vou começar falando do nosso aplicativo servidor standalone. O nosso usuário, Brito, que é o nosso compiler e um grande colaborador da gente, ele também é parceirão no projeto, ele mexe na parte FMX, né? E tanto que a última aula eu vou pedir ele para gravar para vocês, que é a parte mais de FMX com o REST DataWare. E ele até ajustou o Windows Service esses dias, que eu tinha mandado o projeto, estava faltando uma Unity. Ele está sempre aí ajudando todo mundo. Ele ajuda na conferência das coisas que precisam ser feitas também. Essa parte aqui do SSL ele implementou para gente. Eu já tinha implementado antes, mas não estava muito bem. Ele foi lá e consertou, fez certificado de teste. Essas coisas eu vou pedir até ele para fazer mesmo para a galera toda aí, né? Para vocês poderem ter essa parte do certificado, da dinâmica, para ficar uma aula bem legal de REST DataWare para todo mundo. Então vamos lá. Esse aqui, na aula anterior, eu expliquei para vocês que é o componente que já vem com o servidor totalmente criado. Mas por que que no nosso servidor aqui tem tantas opções? Porque o nosso servidor, como ele é para uso público, para várias pessoas, a gente tem que fazer o máximo de opções possíveis visuais para que vocês não tenham problemas em usar no projeto de vocês sem terem dor de cabeça. Breve, o Brito, que eu estava falando dele agora, vai terminar de mandar para todo mundo o que ele está desenvolvendo, que é o Server Wizard, que é aquele wizard, tipo tem no DataSnap, você poder criar um servidor. Então ele vai te dar a opção de criar o Simple Server já baseado em tudo que a gente usa no REST DataWare, e aquela aula anterior foi mais para vocês conhecerem as opções do componente, né? Então, vamos colocar em prática aqui. No Project Group que eu expliquei para vocês ontem, que eu uso aqui, inclusive eu recomendo que vocês usem ele, porque ele já traz todos os projetos. Esse projeto aqui, o REST-DW Server Project, esse aqui é o standalone. Esse daqui é o Chris, que é o mantedor do Haldus, que eles compraram a licença, ele está aí com a gente também no grupo. Ele é que fez esse exemplo, eu vou até pedir ele para poder mexer, que é esse Thread Project aqui, ó, e ele é o projeto com Zeus, para poder testar o REST DataWare com threads. Esse daqui é um servidor CGI que eu terminei ele esses dias, que é uma nova capacidade do REST DataWare, para você poder hospedar ele em servidores NGIX, Apache, IIS. Então você tem um melhor desenvolvimento para a web agora com REST DataWare com menos custo, porque você pode hospedar em hospedagem de site com MySQL, contanto que ela aceite CGI, que você vai lá no seu painel de controle e configure para aceitar o seu CGI. Esse daqui é um ISAP, é um servidor ISAP.
Então o ISAP ele é muito similar ao CGI, por isso que às vezes quando eu chamo os dois de um só, é porque a única diferença entre um e outro é que os dois são tecnicamente aplicações, mas o ISAP ele é agregado em forma de DLL ao IIS e até o Apache mesmo, então ele é controlado por instâncias de memória, enquanto o CGI ele é controlado por controle de sessão. Então, toda vez que é feita uma requisição dele, ele abre, cria e descarrega conforme esteja configurado o seu servidor de HTTP. E isso influencia também, porque o Apache tem configuração de cache. Então você pode fazer um cache do CGI, que a primeira requisição que levantar o exe, ele vai ficar em memória. Então todas as outras requisições vão fazer uma cópia da instância dele em memória, ok? Aqui embaixo é o último servidor de exemplo que nós agregamos, que é o Windows Service. Então esse aqui, ele é um serviço do Windows. Ah, mas qual é a vantagem de você ter um serviço do Windows? Cada ambiente desses aqui tem uma vantagem própria por servidor. Então eu vou começar com o nosso aplicativo standalone. Eu vou falar vantagens por vantagens de cada servidor. Eu só não vou falar desse porque esse é uma cópia desse. Nós usamos ele somente para testar múltiplos threads de acesso. Então vamos lá. O application aqui standalone, ele tem uma vantagem que é não depender de servidores de HTTP para poder você ter um servidor REST Dataware totalmente funcional, porque ele já tem todas as configurações locais para poder ser um servidor de HTTP, inclusive para também ser um servidor de REST Dataware DBWare, que é os componentes que nós explicamos na aula anterior, que são os componentes relativos à conexão de banco de dados usando o REST Dataware, que é aquele você passar um SQL, receber o dado do banco, que são aqueles componentes que eu vou mostrar agora para vocês de novo, porque ontem eu falei deles também, mas nós sempre iremos falar para ficar na cabeça de vocês, para vocês saberem a diferença, né? Então temos aqui, ó, aquela configuração do servidor, essa configuração aqui, ó, banco de dados, não é do REST Dataware. Essa configuração aqui, banco de dados, ela serve para configurar a conexão FireDAC com o banco de dados. Essa conexão pré-pronta que nós já fornecemos para vocês no REST Dataware. E nada impede que, se vocês tiverem um banco diferente do que nós colocamos, que vocês mesmos possam fazer as configurações de vocês e alterar o nosso servidor para a necessidade de vocês. Tanto que é muito fácil vocês virem esses parâmetros sendo utilizados. Como esse data module do REST Dataware, como eu expliquei na aula anterior, cada uma instância dele é criada por requisição, então se tiverem 10 requisições, vão criar 10 databases desses, 10 poolers, 10 server events, porque é um data module por requisição. Então, a gente tem que trabalhar essa conexão no momento da requisição. Assim como eu fiz, eu venho no evento Before Connect do nosso FD Connection e aqui eu estou passando as configurações de conexão. Vejam que está aqui, ó. Nada impede que vocês façam também as configurações de vocês para conexão com o banco de dados. Ok, galera? Então, essa parte aqui é relativa à conexão do REST Dataware com o banco de dados que vocês estejam usando. Tanto que, se não for um servidor para banco de dados, for somente para eventos, vocês não vão precisar de mexer com a parte de banco de dados, porque ele é de eventos. Essa parte aqui, como eu expliquei ontem, é o que? É a porta que o seu cliente do REST Dataware vai acessar o nosso servidor, ou a página HTTP vai acessar o servidor. Esse aqui é o usuário de autenticação para ninguém ficar mexendo no seu serviço. Esse daqui é a senha do usuário da autenticação. E essa parte aqui embaixo são configurações de SSL. Para quem conhece, sabe que o SSL é um protocolo de assinatura de dados, né? Que ele é um protocolo justamente para aumentar a segurança. E o REST Dataware já tem todas essas configurações embutidas no componente. Então a única coisa que você precisa de fazer é dizer o caminho dizer a sua chave privada, né? O arquivo da chave privada, a senha da chave privada
e o arquivo do certificado. Quando vocês derem o iniciar, o próprio REST DataWare já vai levantar os protocolos SSL. Então isso é automático dele para vocês. Talvez vá faltar, no caso de vocês forem usar SSL, tem que prestar sempre atenção, porque o SSL ele vai precisar que vocês tenham as libs do OpenSSL no diretório que está o executável do REST DataWare. Porque o SSL ele é externo, ele usa o OpenSSL para isso. Esse exemplo Client Report aqui foi o Brito que adaptou o nosso exemplo justamente para poder transmitir um relatório. Aí ele aproveitou e já fez com SSL. Então, caso vocês queiram testar o SSL, essas DLLs têm que estar na pasta do executável, ok? E aqui tem o certificado já pronto pelo Brito para vocês poderem usar para a gente, né? Tanto que eu vou pedir até ele depois na aula que ele for dar, para poder dar uma passada na parte de SSL, porque vai surgir dúvidas e a galera vai precisar de perguntar, entendeu? E nós somos uma equipe, estamos todos aqui para ensinar vocês a se tornarem profissionais em REST DataWare. Então eu mostrei para vocês aqui todas as configurações do servidor standalone. Vejam que no momento que inicia o servidor, são gravados um ini com essas configurações gravadas, e o REST DataWare em si só vai passar para o nosso service, vejam aqui, o Service Pooler, somente recebendo essas propriedades e ativando e acabou. Não há mais nada. O código é esse aqui mesmo, ó. Ligando o servidor, passando os parâmetros, liguei o servidor, pronto, já está ligado. Não há mais nada do que isso, porque o REST DataWare faz as coisas para vocês. Essa é a nossa premissa. Alguns detalhes que nessa aplicação aqui servidor tem é dois eventos, que é o onLastRequest e onLastResponse, que é quando acontece uma requisição lá no servidor, então ele traz a string aqui da requisição que foi feita, e aqui o lastResponse, que é para caso alguém queira fazer logs. Então, vocês já têm aqui todas as opções. Esse servidor já está totalmente funcional somente com isso. Lembrando dos detalhes que nós ensinamos na aula anterior, que é no onCreate você passar aqui a server método class para ele, né? E acabou. Não há muito mais do que isso. Tanto que o nosso exemplo ele é bem enxutinho. Se vocês olharem o código, são mais códigos para os componentes visuais do que para o próprio DataWare em si. Então vejam aqui ó, que é mais o trabalho visual das telas com vocês, porque o código do REST DataWare se resume àquele ligar o servidor. Então, esse servidor, como vocês podem ver, é o nosso servidor standalone em funcionamento. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam que é só compilar. Nesse servidor, uns dos nossos usuários fizeram algumas configurações, que é para você escolher as configurações para o Firebird e para o SQL Server. Vejam aqui. Nada impede de vocês ajudarem e criarem mais drivers de configurações aqui de acordo com as configurações de outros bancos, para poder ajudar todo mundo e aumentar aqui a disponibilidade das configurações do REST DataWare para todo mundo utilizar. Esse servidor vocês conhecem, iniciar e parar. O que é esse checkbox aqui, Puller Active? Esse checkbox Puller Active, ele serve para você desligar o serviço de acesso a banco de dados, que é os componentes DBWare, sem desligar o servidor. Então é como se eu estivesse botando o DBWare em offline, não o REST DataWare inteiro, só o DBWare. Então, se eu desligar o Puller aqui, ele não vai receber dados mais com select, com os componentes DBWare, mas o sistema de eventos continua funcionando, ok, galera? Então estou dando essa explicação para vocês. Quando vocês ligam o nosso servidor, ele vem aqui para o tray icon. Então ele vai ser um tray icon aqui. Ó. Vocês têm que restaurar dando 2 cliques nele e aqui vocês vão ver os logs. O servidor continua funcional. Lembrando, para minimizar, não adianta ficar apertando o botão de minimizar, é o botão de fechar. Então quando você fecha, ele minimiza. Se eu quiser sair do serviço, quando ele está no tray, você clica com o botão direito, vem cá e sair, ele vai te perguntar, ó, deseja realmente sair do programa? Sim, aí ele saiu. Ok, galera? Então aqui eu estou passando para vocês toda a parte do nosso aplicativo standalone server do REST DataWare. Agora nós vamos entrar num servidor que todo mundo pede para ver, que é o CGI. Então eu vou explicar para vocês
Por que eu coloquei o ISAP aqui embaixo, por que vocês vão debugar usando o ISAP e por que no Delphi é o CGI. No Lazarus você consegue debugar o CGI, mas no Delphi não. Vou explicar por quê. O CGI, como eu expliquei para vocês, ele é uma aplicação que ela é carregada somente no momento da requisição e descarregada após isso, ok? Ok. Então, como ela não está carregada no momento que você debuga, que é por isso que eu executando o CGI, mesmo com os parâmetros de levantar o Apache, vocês vão ver que ele vai carregar e descarregar. Por quê? Porque ele é um executável. Então, no momento que o Delphi compila, ele vai pegar esse CGI aqui nosso, vai colocar na pasta CGI do nosso Apache, que é aqui, ó, do appser www CGI. Vejam que ele está aqui. Olhem aqui a data, ó, ele está aqui, mas ele não está executado. Como ele não está executado, o Delphi não tem como anexar o processo do debug ao executável. Então você nem tem como debugar ele. Então como que eu vou debugar? Lembrem do que eu falei ontem. O CGI e o ISAP são tecnicamente idênticos. E realmente são. Em Delphi, se vocês olharem o fonte do Delphi, do ISAP e do CGI, vejam que esse é o fonte do CGI, ok? E esse daqui vai ser o fonte do ISAP. Vejam aqui, ok? As diferenças são, como eu disse, como o ISAP trabalha com uma DLL, ele precisa de alguns objetos especiais do IIS, enquanto o CGI ele é mais limpo, muito mais limpo. Tanto que eu só uso essa classe WebBroker, mas não preciso de usar o DataSnap, somente porque essa classe WebBroker é o que representa o Application WebBroker, no caso do Delphi. Então, para vocês, vejam aqui que o nosso CGI, ele simplesmente vai fazer um processo muito parecido com o REST DataWare. Ele carrega o aplicativo e carrega o WebModule Class. Esse WebModule Class seria um datamodule de CGI, que é no caso do Delphi, esse daqui, é um datamodule de CGI, né? E ele vai ter um componente somente de CGI. Porém, como eu disse para vocês, o CGI e o ISAP eles são muito parecidos. Tanto que, se vocês compilarem o projeto ISAP, são as mesmas units do projeto CGI. Eu somente criei um projeto, adaptei o corpo básico do projeto e vejam que o que está adicionado aqui são as mesmas units do CGI. Então, a exemplo de vocês, eu quero usar o CGI em Delphi. Vocês podem compilar ele aqui no Delphi normalmente, mas usarem para debug o ISAP. Vai ter o mesmo resultado. Então, o ISAP vocês vão conseguir debugar no Delphi. Vou mostrar para vocês. Vejam que eu vou fazer um debug nesse ISAP. E vou mostrar para vocês também algumas coisas sobre esse debug. Aqui. Vou pegar para nós a Server Time. Aqui. Coloquei um debug na Server Time. Vou rodar o debug. Lembrem-se que, como eu falei, os nossos projetos já estão parametrizados para rodar o Apache com o http-conf do arquivo que eu mandei no grupo para vocês. Então vamos lá, hein? Vou rodar o programa para vocês em debug. Vejam que ele está carregando, ok? Vai carregar, está carregando, está em debug. Mas por que eu estou vendo essa faixa verde aqui em modo de debug? Vou explicar para vocês agora. Tanto o CGI quanto o ISAP, ele não coloca em debug a classe do datamodule nosso de serviço, porque essa classe ela só é registrada na aplicação no momento que ela recebe a primeira execução. Isso é interno do compilador. Então, vocês vão ver que quando eu fizer uma requisição, não importa onde, não importa se é em cliente Delphi ou HTTP, aí ele vai habilitar o debug dentro do Delphi. Vamos testar? Vamos testar. Vamos aqui, 8082 barra
a nossa própria server time, ok? E cliquei. Vejam que está parado. Por que ele está parado? Porque o Delphi, ele vai... Vou até mudar a porta aqui, ó. Eu errei a porta, é essa daqui que está. O Delphi vai criar essa classe na hora. Outro detalhe, que eu fiz o teste aqui e é até bom para vocês mesmos saberem na hora de vocês usarem o CGI. Um CGI para ser usado, ele não é igual à aplicação, o Server Application que eu coloquei para vocês. Se eu tivesse levantado a nossa aplicação servidora comum, essa aplicação servidora comum, a URL para testar seria essa daqui normalmente. Por quê? Porque essa aplicação não está hospedada numa pasta própria para isso, que é o caso do CGI. O CGI ele não funciona dentro da pasta www dos seus servidores de navegação, de HTTP. Por que ele não funciona? Porque o CGI ele precisa de permissão especial para rodar dentro da pasta. Então ele é colocado numa pasta separada. Tanto que aqui ó, vou mostrar para vocês que o CGI para rodar, vejam aqui que eu até renomeio a minha pasta de CGI para dar as permissões. Vejam que o CGI para rodar, ele tem algumas permissões especiais. Aqui no Apache tem as configurações, o http-conf que eu mandei para vocês já está configurado. Esse aqui é o alias que eu estou usando para minha pasta CGI. Então, na minha requisição de HTTP, também tem que conter aquele alias ali. Então, contendo aquele alias, já poderia fazer requisição? Não, vai dar errado ainda. Por que vai dar errado ainda? Porque o CGI está dentro dessa pasta do alias. Mas eu não disse o nome do CGI. Então, agora eu vou mostrar para vocês, que é como eu disse, eles são muito iguais. Você pode rodar aquele comando ali, tanto no nosso CGI, que está aqui, que vai ser carregado, mas não vai entrar em debug, como eu expliquei. Vou copiar essa URL. Vejam que ele vai responder, ó, respondeu, ok? E agora eu vou forçar o debug do Delphi, que era o que eu ia fazer aquela hora para vocês. Vejam que esse aqui é o ISAP, e ele também funciona naquela mesma configuração que eu coloquei. A única diferença é isso daqui que eu falei para vocês. Ó. Vejam que vocês têm que usar o alias da sua pasta de CGI, mais o nome do seu CGI. Aí vem barra, o nome do evento que você vai executar, e no caso aqui, interrogação, parâmetros, se tivesse outro parâmetros, era só vocês virem aqui e colocar um i comercial e o nome do outro, mas esse daqui já é o suficiente. Vejam que quando eu acionei, já apareceu no Delphi em debug. E olhem que aqui vocês estão rodando em debug. Vejam aqui, ó, eu não vou fazer nada, porque esse caso aqui, eu quero deixar o Delphi rodar para vocês. Ó, já respondeu e vejam aqui o resultado de vocês. Se eu executar aqui 10 vezes, vocês vão ver que vai responder 10 vezes diferente. Reparem que aqui ó, o Unix Datetime está mudando. Entendeu? E aqui vocês já estão debugando um CGI. Esse CGI é muito importante vocês lembrarem desse detalhe, que é o alias da pasta CGI, que às vezes se for um servidor de internet vai ser CGI-bin. Entendeu? O meu fui eu que quis personalizar, porque eu trabalhava na empresa, na Conectronic, e sempre usei a minha própria configuração em tudo, então eu fiz a configuração de acordo com aquilo que eu usava. Entendeu? E aí, eu estou mostrando para vocês aqui um básico sobre como usar e como fazer testes e essas coisas, para vocês saberem depois, no futuro, na outra parte do nosso curso, que isso daqui vai ser usado no nosso cliente do REST da TAUE na hora que vocês forem executar eventos, na hora que vocês forem buscar dados. Essa parte da URL tem uma propriedade própria para ela no REST da TAUE, que é a parte
da pasta do seu CGI e a parte com o nome do seu CGI. Por que dessas configurações? Como eu expliquei, o Apache ele tem permissão para esse CGI. Então, se vocês olharem aqui, ó, as próximas configurações, vejam que eu fiz configurações para executar o CGI. Aqui, ó. Tem configurações especiais, ó. Ok? O CGI ele não roda só assim. Porém, os servidores de internet, eles já têm essas configurações feitas. Aí você tem que entrar lá no painel dele e olhar lá em CGI e liberar a permissão do que você quer. Às vezes você tem que rodar um comando, chmod. Entendeu? Isso daí é dependendo do seu servidor que você vai hospedar. Se for no VPS, você não vai ter esse problema. Se for uma VPS Windows, você instala o app-serve, coloca ali no seu app-serve esse nosso http-conf, coloca no lugar e vai tudo funcionar normalmente, como vocês acabaram de presenciar aqui o debug do WISAP com o Delphi. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Windows Service. O Windows Service é um serviço do Windows que foi feito aqui com o Runtime Wizard do Windows mesmo. Ele não tem nada de especial além das configurações do REST DataWare para o componente, né, que foram feitas aqui para ele. Vou mostrar para vocês que o serviço do Windows é um serviço mesmo de Windows. Aí eu fiz algumas configurações especiais, que são essas aqui, ó. Como o serviço do Windows é um executável e ele não permite debug, eu fiz uma configuração que, se você compilar em formato debug, ele vai aparecer para você um programa command line text. Ele vai executar e vai ficar parado, que é para você poder debugar o seu serviço. Então aqui ele ainda não é um serviço do Windows. Vejam que está aí a mensagem que eu coloco para vocês. Ele está em modo debug. Se você apertar o Enter, acabou, ele já saiu. Viram? Mas para eu gerar esse serviço, para poder instalar esse serviço, para eu poder usar esse serviço no Windows, ele tem que estar em release. Aí quando você compilar, vocês vão ver que ele vai executar e fechar, como se fosse o CGI. Por quê? Porque a aplicação Windows Service, ela, mesmo sendo executável, ela é como uma DLL. Ela é carregada pelo sistema operacional. Então ela tem instruções para ser carregada como um sistema operacional. Mesmo quando você coloca forms dentro da aplicação, ela não usa a mesma mecânica de uma aplicação VCL comum, que cria o form e fica com aquele form na instância esperando o close. Por isso que eu tive que fazer, para manter o serviço, uma simulação dessa situação, que é isso daqui, ó. Eu simplesmente escrevo uma linha em command line e deixo ali parado. Por quê? Porque o REST DataWare vai ser usado em thread, então isso daqui vai ficar esperando em outro lugar thread funcional. Funciona perfeitamente. Caso vocês queiram usar o serviço do Windows, vocês vão compilar em release. Lembrando que antes disso vocês têm na uconsts aqui as configurações que vocês querem para o serviço de vocês, pasta do banco de dados, nome do banco de dados, configuração de SSL, dados encodados, servidor do banco de dados, é isso daqui, as configurações de web service do serviço. Aí você compila ele em release, e para instalar esse serviço não é difícil não. Eu fiz uma BAT para ajudar todo mundo, que é essa daqui, ó. Só que ela precisa que vocês entrem nela aqui primeiro e editem o caminho aonde está o executável de vocês em release, ok, galera? Então vocês vêm aqui e troquem essa linha pelo caminho do executável compilado de vocês. Aí vocês vão vir na BAT aqui e executar como administrador, porque o usuário tem que ter permissão de administrador para instalar um serviço. Ok, galera? Mesma coisa para desinstalar. Ajustem a BAT, ok? E já tem o comando de instalação e desinstalação. O REST DataWare, após instalado o serviço, ele vai aparecer para vocês em serviços do Windows, né? Eu não instalei com a nova tag, mas eu já tenho ele instalado aqui. Então ele vai estar aqui embaixo aqui para vocês aqui com o nome REST DataWare, serviço do Windows e tal. Vocês vão achar ele bem facinho aqui para vocês.
Eu deixo o meu manual porque eu uso para debug, mas o de vocês vai estar automático, vai entrar sozinho. Lembrando que serviços do Windows requer que, se for Firebird, a DLL do Firebird esteja lá na Sysvol. Se for compilado em 64 bits, tem que ter a DLL de 64 bits. Prestem atenção somente nesses detalhes, tá bom, galera? Então aqui eu estou fechando com vocês essa parte do Delphi, de servidores, de mostrar os servidores, compilação, instalação, uso, passando todos os servidores, e vou passar só um pouquinho para vocês aqui do Lazarus. Por quê? Porque o Lazarus ele é muito similar ao Delphi. Então, se vocês olharem aqui, o Lazarus ele também tem o CGI Server e também tem a aplicação Standalone Server. Só que no Lazarus, para você debugar o CGI, ele não debuga dentro do Apache, porque ele não tem o ISAP. Então a gente tem que fazer um recurso para ele poder compilar normalmente. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no Apache, no Lazarus, o projeto Standalone. Vocês vão ver que ele é idêntico ao projeto do Delphi, com as mesmas configurações. Deixa eu só fechar aqui, porque o íconezinho que eu queria ver ali eu vi errado, ok, galera? E eu não estou usando muitas teclas de atalho, porque como eu estou usando o Camtasia, é meio complicado, tá? Eu vou vir aqui e vou apertar aqui. Vejam que o servidor, ele é o mesmo servidor do Windows, com as mesmas configurações. A única mudança que vocês vão ter, eu vou explicar mais para frente, e não é no servidor. Vejam que aqui ó, é idêntico, as mesmas configurações, funciona do mesmo jeito, tem o data module do REST DataWare do mesmo jeito, só que usando o componente do Lazarus para conexão, driver, puller. Caso vocês queiram usar, porque esse exemplo não foi atualizado ainda com o nosso novo componente, o Server Events, mas vocês podem colocar que ele é totalmente funcional, entendeu, galera? Isso daqui não é problemático para vocês. O Lazarus funciona idêntico ao do Delphi. Vejam que eu vou rodar ele aqui, ó. Vocês vão ver na tela que ele é idêntico ao do Delphi. E aí entra aquela situação que eu falei para vocês. Um servidor feito em Lazarus, ele pode ser consumido no Delphi, sem problema nenhum, porque o REST DataWare Core, ele é totalmente compatível entre si, independente da linguagem de programação que ele está sendo usado. Ok, galera? Então, se você usar Lazarus, ele vai funcionar alimentando o Delphi. Se você usar Delphi, ele vai alimentar o Lazarus. E por aí vai, que é uma grande versatilidade do REST DataWare. Aí agora eu vou ensinar para vocês a diferença no caso do REST DataWare pro CGI. Então vamos lá, eu tenho o nosso servidor CGI aqui, eu vou somente salvar aqui porque houve mudança de propriedade, como eu falei já no nosso grupo lá. O REST DataWare passou por uma mudança que foi tirada a propriedade de compressão, que foi a que reclamou. Vou até salvar para comitar para não acontecer com vocês. Então tá aqui. Esse é o componente servidor CGI que vocês já viram no Delphi. É idêntico, funciona tudo da mesma forma. A diferença que eu tenho aqui, galera... E aí, galera, nesse pique aqui, como eu disse para vocês, eles são muito idênticos. Então, nessa similaridade dos dois, a única diferença é que, como eu disse para vocês, o CGI do Apache ele não consegue ser compilado no Lazarus. Então eu faço um recurso técnico para que isso aconteça. E é muito simples. Como que eu faço para isso? Para eu poder debugar. Vejam que no source do CGI, eu vou mostrar para vocês como acesso o source, é só vir aqui, exibir fonte. Vejam que no source eu fiz uma cláusula de compilação que é essa daqui. Ó. Se vocês tirarem esse pontinho, ele vai ficar define Apache. Quando vocês colocarem define Apache, seria quase igual a um release da vida. Ele vai funcionar em Apache, então ele não é debugável. Ele vai funcionar em Apache, aí ele não vai ter porta, não vai ter nada. Se vocês colocarem o pontinho, ele vai dizer que não é Apache, então ele vai levantar esse servidor aqui ó, de HTTP app. Entendeu, galera? Esse servidor HTTP app é esse daqui que ele vai levantar nessa porta. E quando você compilar,
aí sim você tem como fazer ele funcionar. Ah, mas o botão de compilar não aparece. Não tem problema, porque ele não está marcado como executável. Mas isso é fácil de resolver. Como que você debuga? Você vem aqui em executar, ó, Run Without Debugging. Você vai rodar. Vejam que ele não está debugando. Deixa eu só adicionar aqui, galera. Eu vou remover o server event só, tá? Porque nessa package ele não está adicionado na package. Então, para dar seguimento ao nosso curso, eu já vou deixar isso aqui tudo certinho para todo mundo. Eu só vou remover aqui para que todos tenham seguimento aqui do que estamos fazendo. Então vamos lá. Run without debugging. Ele vai rodar, que é isso aqui. Estou removendo as propriedades novas. Rodou. Vejam que ele rodou. Mas vejam no Lazarus que não está debugável. Ok, galera? Não está debugável. Então, como que você debuga? Agora você volta aqui no menu executar. Vem aqui, ó. Prestem atenção. Essa parte aqui é importante. Attach to process, que seria, na verdade, anexar ao programa. Vocês vão mandar anexar o compilador do Lazarus ao seu próprio executável. No momento que vocês fizerem isso, vocês vão ver que o Lazarus vai abrir uma janela em Assembly, que ele está linkando, e agora é só apertar a tecla F9. E a partir do momento que vocês apertaram F9, vocês vão ver que agora o CGI está totalmente debugável. Vejam aqui que as units que fazem acesso do hash da TAUE já estão totalmente debugáveis. Vejam aqui que qualquer um processo desse já pararia num breakpoint para vocês poderem usar e saber aí também como debuga, como vocês vão fazer para poder compilar no Lazarus Linux e essas coisas, porque esse processo aqui é o mesmo. Então vocês podem repetir o mesmo processo no Lazarus Linux que vai funcionar da mesma forma que vocês acabaram de ver. Até porque eu já testei, tá tudo ok, podem testar. E essa parte aqui eu fechei também o debug do servidor no Lazarus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela não é tão pequena, ela foi bem completa, eu passei bastante coisa para vocês. Espero que vocês já deem uma olhada, já fiquem por dentro, porque eu vou tentar gravar os outros vídeos para adiantar o curso de vocês. Até porque eu tô para fazer um curso de Delphi básico, mas Delphi mesmo, para todo mundo. Vou fazer um curso com a experiência que eu já tive, eu já dei aula de programação na Data Control, então eu tenho alguma experiência do que precisa para a pessoa saber o Delphi básico, o Pascal, e eu quero manter todos vocês nesse mesmo nível de qualidade das aulas para que vocês não precisem de perguntar, vocês possam consultar o vídeo e conseguir realizar o desejo de vocês com o hash da TAUE. Valeu aí, galera. Até a próxima aula. Deixem seu like, assistam o vídeo. Espero vocês. Divulguem nosso curso hash da TAUE para todo mundo.